Amém? Atos capítulo 1, verso 9, que assim diz, capítulo 1 do livro de Atos, verso 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como o viste subir. Amém? A palavra de Deus é inerrante, ela não falha. Tudo que está escrito nela não vai cair um ai nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então, o Espírito de Deus zela pelo cumprimento da palavra de Deus. Aqueles estavam ali, cerca de 500 pessoas estavam olhando para Jesus. Jesus deu as últimas instruções e ele sobe, ele é assunto ao céu. Ele é assunto ao céu, quer dizer, ele sobe para o céu. E eles estavam olhando Jesus subir. E ele foi encoberto pelas nuvens, e aí vieram 2 anjos, 2 varões, são anjos, vestidos de branco, e dizendo: esse Jesus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como o viste subir. Olha, Jesus sendo Deus, ele fez todas as coisas. Ele fez os céus, a terra, fez esse imenso universo, e fez você, fez a nós. E ele vai estabelecer o seu governo, não por violência, mas a porta da graça está aberta para aqueles que forem convencidos das verdades do Evangelho, forem convencidos da verdade da palavra de Deus, e quebrantando o coração, eles terão seus nomes escritos no livro da vida. E esse livro da vida é o livro de Deus. Então nós devemos proceder de forma que o nosso nome esteja escrito nesse livro. E o nome nosso escrito neste livro é quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. A palavra dele é senhorio para nós, quer dizer, é verdade para nós. Então nós passamos a ter o quê? Um Senhor. E nós não vamos viver mais a nossa própria maneira, achando que é assim ou assado, desse jeito ou do outro jeito que nós devemos viver. Nós devemos viver segundo o modelo que Deus criou para nós. Então, Jesus, a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele vai voltar para ele buscar o que é seu, porque muitos não aceitarão, muitos não vão querer, como está acontecendo, muitos rejeitando a palavra de Deus, muitos contestando a palavra, se levantando contra Jesus, falando que a Bíblia é um livro obsoleto, que é um livro passado. Mas Pedro, ele solucionou isso através do Espírito Santo, dizendo, porque muita gente fala: mas já faz 2000 anos, ele prometeu a sua volta, e até hoje ele não voltou. Quer dizer, agora Pedro, na sua epístola, ele fala o seguinte, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele soluciona isso.
Então nós estamos entrando, nós entramos no terceiro dia. E a Bíblia diz que ele vem buscar a sua noiva. Ele é o esposo. A Bíblia faz essa comparação, que ele é o esposo. O esposo vem buscar a sua noiva. Como ele fala através da parábola das 10 virgens, das virgens que estavam ligadas nestas promessas. Elas tinham luz nas suas candeias, quer dizer, elas estavam vigilantes, porque tinham óleo e nas suas lâmpadas. Então elas estavam o quê? Vigilantes, quer dizer, elas estavam atentas às palavras de Deus, às promessas de Deus. E tinha outras que eram nécias, quer dizer, não vai acontecer nada, o noivo demora, o noivo não vem nada. E diz a Bíblia que elas não tinham óleo nas candeias, que elas não tinham óleos nas suas lâmpadas, e por isso não tinha lâmpada, não tinha luz. Mas a Bíblia diz para que você tenha luz, a luz da vigilância, a luz de estabelecer aqui na terra um relacionamento com Deus e estar atento às palavras de Deus, aguardando o cumprimento das promessas. Um dos cumprimentos é a volta de Jesus. Aqui, essa volta, ela é testificada por 2 anjos, para esse Jesus que vocês estão vendo subir, que foi assunto ao céu, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele virá do mesmo modo que o viste subir. E a palavra confirma aqui em Lucas, o próprio Jesus testificando isso. No capítulo 21, no verso 27, esse capítulo 21 é o sermão profético de Jesus. Jesus está falando das coisas que viriam, que já vieram, e os sinais que estão acontecendo. Quer dizer, tem sinais. Ele falava assim: olha, vocês não conseguem distinguir os sinais? Vocês sabem quando vai chover, que o céu fica avermelhado, vem nuvens escuras. Então vocês sabem distinguir os tempos, as épocas, e vocês não conseguem distinguir a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, a conclusão das obras de Deus. Então ele fala aqui de sinais. Olha bem, um dos sinais: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E ele fala que a igreja vai ser perseguida, que vai ter um levante contra a igreja. Ele fala aqui, um dos outros sinais: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das suas ondas. Então, esses tsunamis, essas invasões que o mar lança suas ondas sobre a terra, o mar instável. Então, homens vão desmaiar de terror por causa do bramido do mar e das suas ondas. E ele prossegue aqui: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, isso não é qualquer pessoa que está falando. Isso não é qualquer um que está falando, é uma palavra que se reveste de autoridade, é o próprio Jesus falando. E ele diz assim: então, quando tiver esses sinais, então se verá
o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quer dizer, tem os sinais, então ele volta, ele retorna para buscar o que lhe pertence, o que é seu. Ninguém vai tomar a terra, a criação dele, né? E ele vai ter um lugar para os que estão com o nome escrito no livro da vida, que são os seus, que receberam a marca da promessa, que é o Espírito Santo. E quando nós celebramos a Santa Ceia, aqui no capítulo 11 do livro de Coríntios, na própria Santa Ceia, quem participa dela, do corpo e do sangue do Senhor, está dito aqui, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha bem, mês a mês nós aqui celebramos a Santa Ceia do Senhor, que é repartindo o pão e o cálice, como Jesus fez na Santa Ceia, nós celebramos. Agora, quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós cremos nas promessas, nós cremos na palavra de Deus, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos, quer dizer, sem palavras, mas numa atitude, num gesto, numa celebração de repartir o pão e o vinho, falando com um ato profético de que Jesus vai voltar. Nós vamos participar, a igreja vai celebrar até que ele venha, né? Então, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, vai celebrar a Santa Ceia até que ele venha, como um ato profético. Da mesma forma, os judeus, quando saíram do Egito, ano após ano, eles celebravam a Páscoa, imolando, sacrificando um cordeiro sem defeito, todos os anos, um cordeiro sem defeito, para a celebração da Páscoa. Eles ficaram fazendo assim 1500 anos. O que eles estavam falando? Eles estavam falando que viria um cordeiro sem defeito, que viria um homem perfeito, que seria o Messias. É isso que eles estavam falando, como um ato profético. Agora Jesus vem, então, e após isso, ele institui a Santa Ceia. Você participe todos vocês, e nós vamos participar, porque todas as vezes que comerdes este pão, o pão que lembra Jesus, que se deu por nós, e beberdes o cálice que simboliza o sangue de Jesus, anunciais a morte do Senhor, que ele morreu, mas ressuscitou até que ele venha. Então, a vinda do Senhor é certa. A palavra de Deus diz assim: a vinda do Senhor é certa. Como a aurora, como o amanhecer de todos os dias, a vida dele é certa. E aqui no livro de Apocalipse, é ele que fala para João, para escrever o livro. Ele dá as visões para João no livro de Apocalipse. Se você for no capítulo 22 do livro de Apocalipse, no verso 6, ele diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse breve é o seguinte, é o breve de Deus. Um ano é como 1000 anos, 1000 anos como um ano. Eis que venho, ora bem,
Aqui ele não fala, ele virá. Aqui ele está falando, eis que vem. Quem está falando? Jesus está falando. Jesus ressuscitado. Jesus que deu a visão para João no livro de Apocalipse, né? Ele fala assim, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Guardou as palavras, creu nas promessas, esteve atento às advertências do Evangelho, esteve com a lâmpada acesa, com óleo na candeia. O óleo, para você obter o óleo, você precisa apertar, espremer as olivas, né? As azeitonas, ela tem que ser apertada para dar o óleo. O que é isso? Isso é um tempo de trabalho. Para ter o óleo, você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que se esforçar. E o que representa a obtenção do óleo? As orações. Você trabalha em orações. Orar é trabalhar. Orar é uma atividade, e isso leva tempo, né? Você ora e você leva tempo na oração, tempo dedicado a Deus, tempo com Deus. Então isso é o óleo, aquele que jejua, aquele que se consagra, aquele que ora, aquele que medita na palavra de dia e de noite. Então ele está produzindo o quê? Óleo. É o óleo espiritual. E esse óleo é que vai dar a luz, a lâmpada acesa, né? Então, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então ele fala na primeira pessoa, eis que eu venho, eis que venho, sem demora, né? Aqui no verso 12, ele novamente, ele diz, eis que venho, sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então ele fala de obras, né? Obtenção do óleo são obras, é um esforço, você trabalhando para o reino de Deus, trabalhando, anunciando a palavra, avisando da volta de Jesus, ganhando almas para Deus e também se santificando, pois a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha bem, tudo se encaixa, né? E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra. Ele está falando, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Ele é eterno. E eu, no verso 16, aqui é Jesus ressuscitado falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, ele está confirmando que eu sou a luz que veio ao mundo, iluminou todo homem, deu inteligência, deu sabedoria, deu entendimento na sua palavra, entendimento nas suas promessas, nas suas coisas. E no verso 18 ele diz, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro. Quer dizer, a Bíblia não pode ser mudada, não pode ser acrescida, colocar mais coisas nela e nem tirar, né?
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A pessoa é alijada, né? A pessoa é excluída das promessas de Deus, né? E no verso 20 ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem, sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Né? Então está falando, venha. Né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, o Apocalipse vem confirmando da volta, da vinda, Jesus buscar o que é seu. Agora, muitos ficam falando, mas quando ele vem? Qual dia ele virá? Já teve aí religiões, seitas, falando, o fim do mundo vai ser dia tal, Jesus vai voltar o dia tal, e Jesus já testificou que o dia ninguém sabe, a palavra diz, ninguém sabe, né? Nem Jesus sabe, só o Pai que sabe o dia e a hora, e ele virá num piscar de olhos, né? Como o relâmpago sai fuzilando de uma a outra extremidade do céu, assim será o dia do Filho do Homem, e virá como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque o ladrão não avisa, ele não deixa, ele pega de surpresa. É isso que ele está dizendo, é isso que a palavra de Deus diz, que ele virá de surpresa. Mas não será tanta surpresa para aqueles que estão ligados às promessas de Deus, porque nós sabemos que ele pode vir a qualquer hora. Para os que morrem, ele já vem, né? A pessoa que morreu hoje, é hoje que Jesus está vindo para ele, porque ao homem foi dado morrer uma só vez, após isso é o juízo, é céu ou inferno, ele está com Deus ou está sem Deus. Agora, para os que estão vivos, será o dia da volta, não é? Então, aguardamos as promessas de Deus. A Bíblia nos avisa, ela é um aviso, e Deus toma os seus homens e mulheres como atalaias. O atalaia, ele fica na torre de vigília, ele fica no alto, e ele fica olhando quando o inimigo vem, né? Então o atalaia, ele é responsável para avisar. Então os servos e as servas de Deus que estão cientes destas coisas, que meditam na lei de dia e de noite, quando pregam a palavra, quando falam da palavra, eles estão sendo o quê? Atalaias. Ele falou assim, olha, Jesus virá, Jesus não demora, ele virá. Então sabemos que ele virá, e que nós devemos sempre viver como se ele viesse ainda hoje, ainda agora mesmo, né? Esse deve ser o nosso viver, amém? Graças a Deus. Então esperamos a vinda do Senhor segundo as promessas, em nome de Jesus. A este Jesus que vocês viram subir ao céu, ser assunto do céu, da mesma forma que vocês viram a ele subir, ele virá. Amém? Graças a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, ó Senhor, o teu povo está avisado, Senhor. Aquele que deve arrepender, que se arrependa, que coloque a vida no altar, Senhor, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, ó Senhor, para que entre na cidade santa pelas portas, haja luz, haja paz, haja progresso, haja saúde, haja livramento, haja entendimento, haja compreensão, haja sabedoria e haja corações quebrantados, tementes, para receber e guardar a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus.